Eu aparentemente namorei meu melhor amigo por um ano inteiro, mas não sabia até hoje. Conheço ele há 5 anos, turmas e cursos diferentes, mas o mesmo grupo de amigos. Com o tempo ele se tornou genuinamente uma das melhores pessoas que conheço e está melhorando a cada dia. Não posso mentir e dizer que ele não é meu tipo. Nerd, charmoso, doce, engraçado e sedutor com a quantidade certa de estranho. Ele sempre vem me buscar na aula, joga rock, e o mais importante, ele me dá guloseimas para o meu gato. Vários estranhos nos confundiram com um casal, até pessoas próximas como nossos amigos, professores e pior de tudo, minha família. Ele é meio perfeito, mas nunca pensei em mexer com ele. Ele nunca demonstrou interesse romântico por mim. Somos amigos e nada mais, ou foi o que pensei. Hoje ele passou a tarde no meu dormitório, algo que começou há cerca de um ano. Estamos deitados na minha cama assistindo desenhos animados do Sonic quando ele diz: "Então, amor, onde você quer ir nesta sexta-feira?" Na verdade, esta é a primeira vez que fui chamada de amor por ele, e isso meio que me chocou. Em vez de perguntar por que eu congelei e fiquei tipo: "O que vai acontecer na sexta-feira?" Ele se vira para mim e me beija. De novo, primeira vez que isso acontece. Ele abraça minha cintura e diz: "Nosso aniversário de um ano, estou fazendo reservas. Neste ponto estou congelada. Eu realmente não sei o que dizer. Estou pasma. O cara que eu achava que era meu melhor amigo, que nunca demonstrou interesse em namorar, está pensando que estamos namorando há um ano inteiro." Fico em silêncio enquanto ele continua me abraçando e mexendo em seu telefone. Fiquei ali quebrando meu cérebro pensando no que dizer a ele quando seu telefone começa a tocar. É a mãe dele e ele coloca no alto-falante e ela diz: "Você ainda está com sua namorada?" Fiquei mais confusa ainda pensando, a mãe dele também acha que estamos namorando. Então ele respondeu que sim e pergunta por que ela ligou. Ela pede a ajuda dele com assuntos particulares. Ele se vira para mim e diz: "Desculpe, volto daqui a pouco, vida." Eu apenas balancei a cabeça. Eu estava tipo: "Tudo bem, vejo você daqui a pouco." Sem perguntas e sem gritos, apenas aceitação. Ele se levanta para calçar os tênis e se inclina para me beijar novamente. O que eu apenas aceito neste momento é um beijo gostoso, apesar do fato de que minha mente está em outro lugar. Ele sai e eu vejo que recebi uma mensagem do treinador dele mais cedo dizendo: "Diga ao Marcos para vir amanhã às 9. Ele só vai ouvir se for você." Como assim ele vai ouvir só eu? Você é o adulto responsável encarregado de treinar esses jogadores de hóquei. Por que depende de mim para trazê-lo até você? Mas isso me levou a uma toca de coelho para descobrir quem sabe que estamos namorando. Aparentemente a maioria das pessoas com quem falo pensa que estamos namorando. Mas ele simplesmente nunca mencionou isso para mim. Não acho que seja uma pegadinha apenas pelo fato de a mãe dele me chamar de namorada. Eles não têm um relacionamento mais próximo. Ela é uma mulher coreana muito tradicional, conservadora e religiosa. Sempre séria e não brinca. Quando ela percebeu cedo que seu filho não concordava com muitas de suas opiniões, ela parou de cuidar dele ao máximo, apenas mantendo-o civilizado para o resto da família e amigos. Não há nada que ele poderia ter feito para ela concordar com algo assim, especialmente quando ela quer que ele se case jovem com uma boa garota coreana, o que eu não sou. Além disso, ele simplesmente não parece o cara para brincar com pessoas assim. Ele pode ser burro e alheio, mas não horrível. Não sei o que fazer agora. Quero dizer, ele é um cara legal. Não me interpretem mal. E se os últimos 5 anos forem alguma coisa, ele seria um ótimo namorado. Talvez até um futuro marido. Mas eu nunca olhei para ele dessa forma. Então não posso dizer que o amo. Quando isso aconteceu foi como se o vidro se quebrasse e eu vi como ele me olhava diferente. Como falava e agia. Coisas que nunca mudaram desde o início. Mas por algum motivo nunca percebi. Eu não posso sentar aqui e fingir que o amo assim. Eu não estava pensando nele nesse sentido todo esse tempo. Mas por outro lado, não quero machucá-lo. Ele claramente pensa que estamos juntos há tanto tempo. Então ele deve ter sentimentos fortes por mim e eu não quero pisar neles e deixá-lo com uma cicatriz assim. Mas não posso simplesmente continuar namorando com ele. Algo que aparentemente venho fazendo há um ano. Eu poderia aprender a amá-lo eventualmente. Não demoraria muito, para ser honesta, mas não seria justo para ele ou para mim. Em minha defesa, quem namora alguém simplesmente não pergunta sobre isso. Se os papéis fossem inversos e um ano atrás algo acontecesse onde eu estivesse tipo, merda, eu o amo, provavelmente foi um encontro, provavelmente estamos namorando agora. Eu teria confirmado com ele ou pelo menos dito algo, não apenas marcar um encontro de um ano. Eu simplesmente não sei o que fazer. Estou assustada e com raiva, decepcionada comigo mesma por não ter percebido a situação antes. Sinto que estou presa nessa situação. A última coisa que quero é machucá-lo, mas também não quero mentir para ele. Como devo conversar sobre isso com ele? Atualização. Antes de escrever isso, enviei um texto para nos encontrarmos e já sei o que vou dizer a ele. Parte 2. Falei com minha psiquiatra. Mostrei a ela o post no Reddit que fiz, algumas das mensagens que recebi e ela basicamente teve a atitude de: "Você disse que ele é um amigo legal,
Bem, provavelmente isso vai afetar a amizade de vocês, mas tente conversar com ele sobre isso, mas aprenda sobre como seguir em frente caso algo de errado aconteça. O que é exatamente o que vou fazer? Antes de seu treino enviei uma mensagem para ele e perguntei se ele queria me encontrar em uma cafeteria que nós dois conhecíamos. Ele disse que sim e também disse: "Você parece séria, devo me preocupar?" Ao que eu disse: "Sinceramente, sim, você deveria." Ele me disse para parar de brincar e depois foi para o treino. Avanço rápido de algumas horas. Estou sentada lá e ele entra. Senta na minha frente e me agradece pela comida que pedi para ele. Começamos a comer. Estou uma pilha de nervos e ele percebe, o que o levou a perguntar: "Você está realmente bem, Ana? Você não parecia bem há um tempo atrás, e pelo que você disse estou realmente preocupado agora." Então eu pergunto a ele por que ele acha que estamos namorando. Porque todo mundo pensa assim e o que o levou a pensar isso. Ele apenas fica quieto e eu fico olhando para ele sem dizer nada. As coisas depois disso são um pouco confusas porque eu só queria chorar. Essa próxima merda veio do nada para mim também. É muito estranho olhar para trás. Ele disse algo como: "Eu realmente não pensei que poderíamos realmente namorar se eu te pedisse em namoro." Ao que eu respondi: "É assim que os relacionamentos geralmente funcionam." Você pergunta: o que o levou a uma tangente sobre as mulheres em geral, opiniões que ele compartilhou comigo e disse aos meus olhos sem arrependimento. O que vi na minha frente não era mais meu melhor amigo de 5 anos. Era um menino que cresceu para ser homem e ter uma ideia muito prejudicial de mulher, coisas que eu poderia atribuir à imaturidade. Mas ele tinha coisas melhores para dizer quando tinha 14 anos do que o que me disse agora. Eu apenas o interrompi e perguntei o que o levava a pensar sobre as mulheres dessa maneira, já que ele nunca deixou sua família, principalmente sua mãe, influenciá-lo nessas ideias antiquadas. Ele ficou quieto por um tempo e isso me deu um pouco de pena, até que ele abriu aquela boca de novo. "Sabe, tem esses podcasts." Isso me deixou saber tudo o que eu precisava e eu disse: "Então você é um fanboy do Tate agora?" Ele começa a discutir e gritar que não é ele, mas que ele também sabe o que é certo e errado, como as coisas devem ser e para ser sincera, não estou realmente ouvindo ele neste momento, só quero sair dali e chorar. Estou ouvindo mas nada está registrando. Eu digo a ele que se tudo isso é uma grande piada não tem graça. Ele me interrompe e fala sobre como ele ouve esses homens, mas não conta a ninguém porque sabe que eu e nossos amigos não concordaríamos. Ele me diz que não sou uma mulher perfeita, seja lá o que isso signifique, mas que ele ainda gostaria de namorar comigo, mas não poderia me dizer porque eu diria não e estragaria tudo. Estou chorando nesse momento e as pessoas estão percebendo, então só quero sair de lá imediatamente. Eu digo a ele, não literalmente mas ao longo das linhas: "Você é tão estúpido, Marcos. Você realmente poderia ter saído comigo se ao menos tivesse pedido. Você poderia ter tudo." Mas começou a ouvir opiniões de caras que não têm nada. Quão triste você pode ficar por fazer uma proeza como essa em vez de perguntar como uma pessoa normal. Então ele começa a gritar que eu estou errada e eles sabem o que é certo, começando um desabafo que não tenho forças para ouvir. Eu me levanto, começo a andar e ele agarra meu braço. Mais pessoas estão olhando. Eu digo a ele para me soltar e ele só o faz quando ameaço chamar a polícia. Saí dizendo a ele para nunca mais falar comigo. Agora estou em casa. Eu o bloqueei em tudo e contei a alguns amigos o que aconteceu. Todos ficaram chocados com a forma como ele agiu e o que disse. Um cara me disse: "Ele sempre foi fácil de influenciar." Eu perguntei por que eles achavam que estávamos namorando e eles me disseram que era como agíamos como um casal combinado com o fato de que ele disse sim quando perguntaram. E desde que o comportamento foi confirmado eles simplesmente nunca pensaram em falar sobre isso comigo. Não estou respondendo a nenhum deles agora. Para ser honesta, estou mudando de cidade em alguns meses com minha família. Eu chorava sem parar porque teria que deixar todos os meus amigos aqui, inclusive ele, e isso era a última coisa que eu queria. Agora estou meio feliz por não ter que me preocupar em esbarrar com ele. Eu só me sinto perturbada. Tipo, aquela era uma amizade legal, foi um pilar da minha infância e agora acabou. Ele disse e fez algumas coisas desagradáveis, mesmo que fosse no espaço de algumas horas. Se até a mudança ele vier falar comigo pessoalmente ou tentar me buscar na aula, vou repetir que não o quero mais na minha vida. Se necessário vou chamar a polícia. Não que eu pense que eles fariam alguma coisa. Também estou compartilhando minha localização com meu irmão mais velho e meu pai. Sim, pode ser um pouco ilusório e desnecessário, mas nunca se sabe. Ele era um cara legal e tivemos uma boa amizade até que ele decidiu ver as mulheres como objetos e sair com uma sem pedir porque ele merece. Eu simplesmente não consigo parar de chorar. Eu realmente pensei que o conhecia. E ouvir ele vomitar essas palavras e opiniões para mim assim, coisas que ele sempre foi contra pelo que me lembro foi chocante. Isso faz apenas algumas horas. Mas já é estranho não ter aquela mensagem de texto ou ligação constante acontecendo. Sinto que está meio vazio mas não quero alguém assim ao meu lado. O pior para mim é que não vejo mudança. Ele não tem irmãs e sua mãe também pensa assim como seu pai.
Talvez o treinador possa ajudar, mas não sei. Eu apenas me sinto traída, eu acho. Parece estúpido dizer, mas é verdade. Quer dizer, aparece homens assim todos os dias. Toda garota sabe como é. Vai de professores que me conhecem a motoristas que estão me vendo pela primeira vez. Os comentários variam de apenas dizer que sou bonita a coisas mais horríveis e estou acostumada. Só nunca esperei que fosse alguém tão próximo de mim em quem eu confiasse. Não sei quando ele começou a pensar assim, mas agora me sinto nojenta e suja. Se ele pensa assim de mim e nunca disse isso, não quero nem saber o que ele pensa sobre nosso amigo trans em comum, quais são as opiniões dele reais. Mas isso me ajuda a rir um pouco, que algumas das coisas que ele disse eram tão misoginosas que parece que ele as aprendeu em uma conta do Instagram Sigma do Coringa. Isso é tão estúpido que é meio hilário. Então é isso. Achei que tinha um bom amigo ao meu lado, mas acho que não. Nunca confie em um cara, mesmo que você tenha crescido com ele. Eles vão te decepcionar eventualmente. Próxima história. Aproximei meu namorado de uma antiga amizade dele e isso destruiu nosso relacionamento. Eu, mulher de 30 anos, tenho um namorado e estamos juntos há 3 anos. Vamos chamá-lo de Sam, homem de 33 anos. No começo de nosso relacionamento ele perdeu o grupo de amigos por causa de uma briga. Então ele estava muito sozinho, mas isso não foi realmente um problema, pois ficamos felizes em fazer tudo junto. De qualquer forma, ele foi militar anos atrás e às vezes falava sobre seu tempo lá e seu amigo que chamaremos de Léo. Às vezes eu fazia piadas um do outro, pois eles pareciam ser muito próximos. Alguns meses atrás eu queria surpreendê-lo e encontrar o contato de Léo, pois pensei que seria bom se eles pudessem se falar novamente, pois perderam contato nos últimos 10 anos. Eu o encontrei no Facebook e dei a ele o e-mail de Sam e ele ficou animado e me agradeceu e disse que escreveria para ele. Sam ficou super feliz em conversar com ele e animado para encontrá-lo. Ele me perguntou se eu queria ir com ele, mas eu disse a ele que poderia encontrar seu amigo outra hora. Eles deveriam aproveitar o tempo para conversar e se conhecer novamente depois de todos esses anos. Tudo parecia legal e às vezes eles iam tomar cerveja ou assistir a jogos de hóquei e ficavam muito próximos novamente. Fiquei tão feliz porque ele parecia estar menos deprimido e realmente saiu de novo. Na verdade, eu conheci Léo uma vez quando todos tomamos café da manhã juntos e ele era um cara muito legal. Há alguns meses notei que eles se encontravam com mais frequência, e por mais feliz que eu estivesse, também fiquei um pouco chateada porque ele tinha menos tempo para mim, mas parecia egoísta dizer isso a ele. Então fiquei feliz por ele. Então, em retrospecto, notei que fazíamos menos coisas na cama. Às vezes antes fazíamos 3 vezes ao dia e agora não fazíamos nada por quase 2 semanas. Normalmente ele iniciava com mais frequência do que eu, mas então tive a sensação de que sempre era eu quem pedia ou tentava apalpá-lo. Mais uma vez, não falei com ele como provavelmente deveria e pensei que tudo bem, ele está trabalhando mais horas, provavelmente está cansado e também a depre é sempre uma merda para lidar, eu pensei. Avançando para ontem, quando eu queria tirar uma foto do nosso gato que estava dormindo de uma maneira super estranha e engraçada, não consegui encontrar meu telefone, então usei o dele. Sempre fomos super abertos sobre nossos telefones e temos a mesma senha, e eu vi um texto aparecer com emotes de beijo, e a curiosidade tomou conta de mim. Abri e foi Léo que disse a Sam que sentia falta dele e estava animado com o fim de semana em que eles se encontrariam novamente e disse que tinha uma surpresa maldosa. Fiquei abalada e rolei ainda mais para cima e meu medo foi confirmado. Eles aparentemente estão dormindo um com o outro nas minhas costas por pelo menos um mês, se não mais. Ele desceu as escadas, então coloquei o telefone de volta onde estava e não disse nada. Eu estava tão chocada. Fui para a cama cedo e disse que estava com enxaqueca e ele sabe que preciso da escuridão e sem barulho quando isso acontece. Então ele foi para a sala assistir a um filme com fones de ouvido. Eu chorei e senti tanta raiva. Eu trouxe essa pessoa de volta à sua vida. Basicamente o apresentei em uma bandeja de prata. Mas por outro lado, se não fosse Léo, quem sabe se você estava dormindo com outra pessoa. Será que ele já fez isso antes? Todo o nosso relacionamento era uma mentira. Nunca tive a impressão de que ele não estava feliz conosco. Nosso amor foi incrível. Eu queria me casar com esse homem e ter filhos dele. Eu me sinto tão mal do estômago. Não conversei muito com ele hoje, mas ainda posso deixar passar isso como minha enxaqueca. Como faço para começar uma conversa sobre isso? Como posso competir com um homem? Alguém que ele conhece há tanto tempo. Eles já dormiram juntos quando estavam no exército. Estou tão confusa, magoada e com raiva que simplesmente não consigo compreender tudo isso. Eu só preciso colocar isso para fora. Amanhã vou pensar no que vou fazer. Parte 2. Ele veio na casa da minha mãe e queria conversar. Ele me contou tudo sobre isso, como ele e Léo estavam experimentando enquanto estavam no exército, mas nunca envolveu sentimentos, como quando eles se encontraram pela primeira vez. Eles eram apenas amigos, mas em uma noite de bebedeira eles começaram a brincar e aconteceu a primeira vez. Ele disse que provavelmente é bi e que se sente super mal por ter quebrado minha confiança assim.
Ele me prometeu que Léo foi o único homem com quem dormiu e que também não havia outras mulheres. Ele também me prometeu que eles estavam sempre usando proteção. Ele me implorou para ficar junto com ele e trabalhar em nosso relacionamento. Ele me disse que cortaria contato com Léo, iria ao aconselhamento e faria qualquer coisa que fosse necessária. Eu disse a ele que ainda o amo, mas que nunca mais poderia vê-lo da mesma maneira. Ele não é a pessoa por quem me apaixonei. Eu também disse a ele que a base do nosso relacionamento foi quebrada. Como posso estar junto com uma pessoa com a qual tenho que me preocupar constantemente? Ele está dormindo com o carteiro, ou meu primo, o novo vizinho. Talvez eu esteja sendo injusta, mas não tenho mais confiança. Nós dois choramos muito e eu disse a ele que ainda precisava de tempo. Vou ficar um tempo na casa da minha mãe e depois a gente resolve as nossas coisas. Já decidimos que vou pegar o Chico, nosso gato, e que ele vai ajudar no que puder. Eu me sinto quebrada. Eu ainda o amo tão ferozmente, mas como eu poderia viver com isso? Na minha opinião, se você ama alguém de todo o coração, não faria merdas como essa. Sinto como se estivesse de luto por uma pessoa. Meu coração está tão cheio de dor e estou arrasada. Obrigado a todos vocês por suas amáveis palavras e comentários úteis. Eu li todos eles e segui alguns dos conselhos. Provavelmente vou me afastar desta conta porque o lembrete constante do que ele fez e do que as pessoas pensam sobre isso não torna mais fácil lidar com isso. Talvez eu atualize assim que me mudar e juntar todas as minhas coisas. Estou pensando em sair da cidade. Minha empresa tem uma filial diferente em algumas cidades e eu poderia ocupar esse lugar. Também viria com um pequeno aumento de pagamento, mas ficaria mais longe da minha mãe. Ainda não sei. De qualquer forma, todos vocês se cuidem novamente. Obrigado. Próxima história. Meu marido acha que engravidei para prender ele em nosso casamento. Meu marido e eu estamos casados há 7 anos. Era como um conto de fadas. Uma coisa que sempre achei que tornou nosso casamento tão forte foi nossa amizade e confiança um no outro. Embora agora meu marido pareça pensar o contrário. Recentemente meu marido descobriu que a esposa de seu amigo Greg teve um bebê para prender Greg no relacionamento deles. Basicamente, a esposa de Greg parou de tomar a pílula e engravidou alguns meses depois do relacionamento e só confessou depois do casamento. Greg vinha de uma família muito conservadora que sua esposa conhecia, e por isso ele se sentiu na obrigação de se casar com ela após a gravidez. Infelizmente, ele agora também se sente obrigado a ficar. Independentemente da dinâmica claramente confusa porque sente que fez uma promessa e ficará ao lado de sua esposa e filho. Meu marido por algum motivo ficou muito abalado com isso. Atualmente estou grávida de 4 meses do nosso primeiro filho e meu marido me perguntou ontem se eu estava tentando prendê-lo com o bebê. Eu ri primeiro porque honestamente pensei que era uma piada, mas ele estava falando sério. Então eu disse a ele que já estamos casados há 7 anos e um bebê não iria prendê-lo mais do que ele já está. Meu marido não gostou da resposta e disse que não havia limite de tempo para prender alguém com filhos e que minhas intenções claramente não eram puras, considerando como eu estava agindo como se suas preocupações fossem uma piada. Ele disse que confiava em mim no passado, mas eu rindo na cara dele não deu a ele motivos para confiar em mim agora. Eu realmente não sabia o que ele queria ou como eu deveria responder e disse que deveríamos conversar sobre isso pela manhã. Hoje acordei e o meu marido tinha ido embora, mas recebi uma mensagem maldosa do irmão dele dizendo que eu tinha forçado o meu marido a esta gravidez. Apesar de ter sido uma decisão conjunta, meu marido está desaparecido e não responde a ligações ou mensagens de texto, e agora estou me perguntando como seguir em frente. Qualquer conselho é apreciado. Parte 2. Percebi enquanto li os comentários que todos estavam certos. Eu não estava com raiva o suficiente. Meu marido insultou a mim e ao nosso casamento de uma forma muito dolorosa e isso realmente não foi registrado em minha cabeça por um tempo. Eu estava tão confusa e chateada que não me ocorreu ficar com raiva, mas acho que tudo precisava ser assimilado. Nesse ínterim liguei para minha melhor amiga. Ela veio com um pouco de chocolate e ficou furiosa quando ouviu. Ela chamou seu marido para minha casa. Ele é advogado da família e disse que ficaria feliz em me representar se eu quisesse me divorciar. Este homem é um santo e vai redigir os papéis do divórcio na segunda-feira. Minha sogra apareceu com meu marido no carro pouco depois que o marido da minha melhor amiga chegou e ela praticamente o arrastou até a porta. Minha sogra disse que ele apareceu na casa dela ontem à noite dizendo que tinha certeza de que eu estava usando o bebê para prendê-lo em nosso casamento. Felizmente minha sogra é uma mulher inteligente e absolutamente destruiu ele antes de arrastá-lo para casa hoje para se desculpar. Meu marido verme não me olhou nos olhos o tempo todo, mas disse que estava com medo de ser pai e projetou seus medos em mim. Ele disse que não tinha certeza se estava pronto para esse tipo de compromisso. Chamei-o de covarde e disse-lhe que deveria ficar com os pais até que eu estivesse pronta para falar com ele. Eu não queria dizer nada sobre os papéis do divórcio porque não sabia qual seria a reação dele, mas ele descobrirá em breve. Também mostrei à minha sogra o texto do irmão dele e o rosto dela parecia uma nuvem de tempestade. Não sei o que vai acontecer lá, mas tenho certeza que vai ser ruim.
Por enquanto estou exausta e só quero me enrolar e chorar. Minha melhor amiga disse que vai passar a noite comigo e podemos assistir filmes bobos. Também marquei uma consulta com um terapeuta para a próxima semana, mas por enquanto só preciso descansar. Estou exausta e arrasada porque meu casamento está desmoronando. Parte 3. No geral tudo se acalmou um pouco. A boa notícia é que fiz um ultrassom com o médico e o bebê está feliz e saudável. Finalmente descobri o sexo e vou ter uma menininha. Estou nas nuvens. Minha sogra era uma joia e fiquei tão emocionada que a incluí no exame. Ela está muito animada para ser vovó. Na mesma nota, minha sogra organizou um almoço em família alguns dias após o exame. Eu estava um pouco relutante, mas sabia que ela tinha boas intenções e ela não faria nada para piorar as coisas. Quando cheguei, meu marido e seu irmão estavam lá, junto com meu sogro e minha sogra. Foi muito estranho até que minha sogra perguntou se alguém tinha algo a dizer. O irmão falou primeiro e se desculpou por sua mensagem horrível, dizendo que estava empolgado com o momento e queria apoiar seu irmão. Expliquei como foi doloroso receber uma mensagem tão desagradável e vingativa, e que ele sabia tão bem quanto qualquer um que meu marido e eu estávamos tentando há quase um ano. Ele baixou a cabeça e murmurou alguma coisa. Essa foi praticamente a última vez que ouvi falar dele durante a tarde. Em seguida minha sogra olhou bastante incisivamente para meu marido, mas ele evitou ativamente os olhos de qualquer pessoa. Por fim ela falou e anunciou que meu marido não seria mais bem-vindo em sua casa. Ela disse que tinha vergonha de ver o filho se comportar daquela maneira e que preferia abrir espaço para a neta ter algum canalha por aí. Meu marido abriu a boca para dizer algo antes, mas seus olhos brilharam quando ela disse neta. Meu marido sempre quis uma menina e de repente começou a chorar dizendo que estava muito feliz em ouvir o sexo. Meu marido de repente quis tocar na minha barriga e perguntou se podia voltar para casa e pintar o quarto do bebê. Eu disse a ele em termos inequívocos que ele não era bem-vindo e que havia destruído qualquer confiança que eu depositava nele. Eu disse a ele que se eu o aceitasse de volta, ficaria preocupada que ele desaparecesse em qualquer tipo de grande notícia e que eu não poderia ter alguém ao meu lado que desistisse na primeira chance. Ele me perguntou se eu estava dizendo a ele que estava acabado e eu disse a queima-roupa que havia contratado um advogado. Meu marido estava meio frenético, mas eu me senti tão calma, como se alguém tivesse colocado um cobertor sobre mim naquela situação. Normalmente sou uma grande chorona, mas me senti tão distante de tudo. Meu marido disse que isso não era justo. Ele havia demonstrado um pouco de pânico e de repente estou jogando fora nossa vida e negando a ele sua filha. Meu sogro lembrou a ele que este é o mesmo bebê pelo qual ele se sentiu preso há não mais de 2 semanas. Meu marido disse que foi um erro e estava estressado, mas minha sogra perguntou como ele achava que eu me sentia. Ela pediu a ele para imaginar ser tão vulnerável e desistir de seu corpo para criar uma família. E de repente a única pessoa em quem você confia está acusando você de coisas terríveis. Ele disse que foi um erro e projetou seus medos em mim. Eu disse ao meu marido que me senti tão quebrada quando ele partiu porque eu tinha todos esses sonhos de uma linda família que desabou em um instante. Meu marido disse que queria essas coisas comigo e que queria nossa filha, mas deixou o pânico dominá-lo. Eu disse a ele que não era uma desculpa boa o suficiente para o que ele me fez passar, e que ele certamente não parecia em pânico quando sua mãe teve que arrastá-lo até minha porta para se desculpar. Ele não tinha muita resposta além de dizer que estava pronto agora e queria nossa garota. Em tudo isso, em todas as vezes que ele me disse que queria a mim e ao nosso bebê, ele nunca se desculpou adequadamente. Depois de uma discussão muito longa, o almoço terminou e minha sogra manteve o que ela havia dito sobre meu marido não ser bem-vindo. Ele perguntou novamente se poderia vir para casa comigo, e eu disse a ele que era minha casa. Eu era dona da casa antes de nos casarmos, e seria um espaço seguro para mim, ou seja, ele não é bem-vindo. Pelo que sei, ele está hospedado em algum hotel agora. Finalmente ele recebeu os papéis do divórcio no trabalho na sexta-feira. O marido da minha melhor amiga os elaborou antes, mas eu queria esperar até ter pensado em tudo. Recebi algumas ligações perdidas e mensagens de voz chorando perguntando se eu realmente estava jogando fora nossa família, mas não respondi. Ele até tirou uma selfie chorando sentado em seu carro, da qual minha melhor amiga riu bastante. Minha sogra me ligou quando soube e me disse que estou tomando a decisão certa. Ela disse que nunca quis que meu casamento terminasse assim ou que seu filho fosse tão insensível, mas ela disse que está aqui por mim e meu bebê, e que sempre seremos uma família. Ela até tentou se desculpar em nome do meu marido, mas eu disse a ela que não era necessário. No final do dia suas ações são dele. Minha melhor amiga esteve por perto o fim de semana todo e fomos comprar roupas de bebê. Ela tem sido uma rocha e seu marido ajudou muito no processo. Não sei o que vai acontecer a seguir, mas me sinto muito mais calma e como se estivesse tomando a decisão certa. Vou atualizar novamente se algo importante ou emocionante acontecer, mas por enquanto só quero superar tudo isso e espero sair com uma linda menina. Deseje-nos sorte. Ainda não temos uma nova atualização. Fim dos relatos. Deixe seu like e assista mais clicando no vídeo que está aparecendo agora.